Olá pessoal, eu sou o Omar, estou falando aqui do portal da OP e o tema de hoje vai ser GSE, esse equipamento de apoio em solo, Ground Support Equipment. Bem, equipamentos de apoio são usados em produtos, mas não são pertencentes à linha desse produto. São equipamentos fabricados para fazer aferições, fazer manutenção num determinado produto. No caso dos aviões, existem uma série deles, mas vocês vão ver isso daí em automóveis, né, na automobilísticas, macaco de um automóvel, um macaco para você trocar um pneu, é um equipamento de apoio. Não faz parte da linha do produto automóvel, mas é um equipamento de apoio. Isso ocorre em uma série de outros produtos, né? Os trens, pessoal ferroviário, nas linhas de ônibus, nos caminhões. Então, todos eles, né, têm uma linha de equipamento de apoio para você fazer aferição. No caso da aeronáutica, a gente não começa fazendo atividades sem ter um determinado conhecimento. Estou falando sobre aeronáutica, mas qualquer outro produto. Você tem que conhecer um pouco do produto, você conhecer algumas coisas básicas para que você possa atender determinadas atividades em seus sistemas. Eu comecei em 71 e eu só fui entrar no ramo de aviação em 82. Durante esse período eu atuei em outras atividades, siderúrgica, papel celulose, indústria química, onde me deram muito suporte para atuar dentro da aeronáutica. Lá, e logicamente você tem que ter algum conhecimento de outras atividades que a gente só vai adquirindo como profissional ou com o decorrer do tempo. Você vai tendo necessidades de desenvolvimento e vai aprendendo, né? Então eu tive vários cursos aí nesse período, né? Mas eu iniciei com eletrônica. Minha formação é de eletrônica e recentemente eu consegui atuar com um nível superior na FATEC, com meio ambiente. Mas fui aprendendo muita coisa durante muito tempo. Na Embraer, quando entrei, eu comecei a trabalhar com o AMX, esse aqui. Um projeto de um consórcio italiano e brasileiro, onde aqui no Brasil se desenvolveu a asa, os pilones, a câmera fotográfica, o local onde ela ficava instalada. E eu atuei uma parte de estrutura. Então, o sistema do aileron na asa, eu fui um dos profissionais da época responsáveis em desenvolver esse trabalho. Foi meu primeiro trabalho, aprendi tanto, porque eu não sabia nada, exatamente nada. Eu não sabia mexer com alumínio, não conhecia rebites, eu não conhecia sistemas de hastes aeronáuticas. Mesmo atuando com mecânica em outras atividades anteriores, eu fui ver muita coisa nova sobre dispositivos de rolagem. Mas para mim foi muito bom, foi super interessante.
O MX, para que vocês saibam, é um avião caça, que ele somente é supersônico no mergulho, porque, como eu citei, ele tem a asa como combustível, tanque de combustível. Nas asas deles é um tanque, então é uma asa larga. Não é como um F-5, um F-16, que são interceptadores. Eles, quando tem uma missão, eles vão lá, executam a missão e voltam, porque eles não têm combustível e nem sustentação de voo para poder ficar sobrevoando uma região. Eles têm que ir fazer a missão e retornar. Dá o tiro e volta. No caso do MX, não, ele consegue navegar, ele consegue sobrevoar sobre uma determinada região, porque ele tem essa quantidade de combustível que está na asa dele. Ele é o filho do tornado italiano. Ok, aqui vocês têm mais uma foto do avião. Tá vendo aqui, ó, o míssil na ponta da asa. Aqui tem o pilone, mais uma bomba, mais um casulo, né? Pode ter metralhadoras também. E tem no central, bem no ventre dele também tem um outro pilone. Depois disso daí, eu fui trabalhar com o Brasília. Era o início desse projeto. Trabalhei em todos os protótipos, mas já na parte elétrica. Como eu tinha formação eletrônica, eles me convidaram para atuar junto com o pessoal de elétrica. E foi muito interessante para mim também. Aprendi uma série de coisas que eu não tinha a mínima ideia sobre aviação. Comecei a conhecer sistemas nessa época. Ótimo. Aqui na asa, né? Vocês estão vendo aqui, ó. Esse aqui é um GSE, ó. Tá vendo? Só que para fabricação, ó. Tá sem as rodas, alguma coisa tem que apoiar isso aqui. Aqui tem um tripé aqui. Aqui já a parte elétrica, que é a cabine do 120, né, do Brasília. Vocês veem que é muito grande. Aqui o painel da pala, esse aqui de cima, o painel principal, todo esse frontal, né, console central, né, onde você tem as manetes de potência. Aí os consoles laterais, né? Os painéis de teto, tem o painel disjuntor, né? Olha, é muito grande o que você tem de aprendizado na aeronáutica, trabalhando nessa atividade, é fantástico. Eu já tinha trabalhado 1 ano com estruturas e foi unir o útil ao agradável. Aí comecei a conhecer um pouco de avião. Ok. Depois disso, eu fui para a Vibras. Na Vibras, eu posso dizer que foi uma das melhores escolas que eu tive, porque foi sensacional. Eu trabalhei mais com a parte mecânica na Vibras. Então, translançador, sistema Astro. Eu já mexi com a parte de foguetes, né, os SS-30, 40 e 60. Eu comecei mexendo com a empenagem, aprendi muita coisa, comecei a ter noções de aerodinâmica nessa época. Depois motor, foguete, os pistões ejetores das submunições. Esses foguetes têm uma série de bombinhas, né, que a gente chamava de submunição, dentro do corpo dele. Quando ele chegava no objetivo dele, ele tinha um CEP, uma região onde ele tinha que jogar todas essas bombas e fazer uma saturação naquele local. Olha, é muito bacana a tecnologia e a gente ter o conhecimento sobre a aplicação desse tipo de equipamento, esses foguetes de saturação. Bem, não trabalhei só com isso.
Na verdade, falando em GSE, foi quando eu comecei a atuar com GSE, mas sem saber. Eu fui saber que era um GSE lá na Embraer. Mas aqui na Vibras, eu fui o projetista responsável pelo interior do shelter. O que é o shelter? É uma das viaturas de apoio do sistema Astro. No sistema Astro, você tem os lançadores, que eu mostrei aqui. Você tem a cabine diretora, onde se faz toda a checagem de tiro, de visualização, onde se comanda o sistema Astro. E você tem o shelter, que é um equipamento, se você tiver algum problema mecânico ou elétrico nas viaturas e nos equipamentos que fazem parte delas, você tem como fazer manutenção. Por exemplo, um shelter mecânico, você tinha todas as ferramentas, você tinha macaco hidráulico, você tinha lixadeira, você tinha ferramentas de aperto, etc. Todo equipamento mecânico dentro dessa cabine, desse container dentro no caminhão. E no eletrônico, idem, para todos os componentes eletrônicos que faziam parte do sistema, desde de uma placa de removível, né, uma placa eletrônica, até ferramentas de aperto e componentes eletrônicos que poderiam ser trocados, etc. Era muito bacana. Mas eu não sabia que isso daí era um GSE. O GSE do sistema Astro. Muito legal. Mas eu fui deduzir isso daí quando eu fui para a aeronáutica. Também trabalhei no sistema fila, nos canhões e para abatimento, principalmente aéreo, né? Mas é muito interessante. E eu trabalhei pouco aqui, eu fiz poucas atividades, mas alguma delas para atendimento remoto a esse sistema. Quando eu saí da Vibras, eu tive uma primeira fase na Embraer, daí eu fui para a Vibras, e quando eu saí da Vibras eu fui para a ABC Aviônica. A ABC Aviônica, ela trabalhava com simuladores, e eu atuei nos simuladores do Tucano, do Santo 314, da MB 314. Fiquei um ano lá, onde eu conheci alguns excelentes amigos. E foi muito bom, mas eu atuei pouco. Só para resumir, o simulador, você está vendo aqui, que é uma parte do canopy, né, da cabine do avião. Você tem aqui um canopy que vai encerrar o piloto lá dentro. E tem as pernas mecânicas. Ele faz toda a movimentação que o avião faz no ar através dessas pernas mecânicas. É para que o piloto possa iniciar o aprendizado de pilotagem dessa aeronave. Todas as aeronaves têm o seu equipamento de simulação, né? Nessa época aqui também estavam começando a fazer os simuladores para os voos do Brasília. Muito bem. Daí, eu retornei à aeronáutica somente em 99, 98. Parei, a última vez que eu trabalhei com simuladores foi em 90. Aí saí, fui trabalhar com prestador de serviço e alguns empregos,
mas dentro da área de instalações industriais, que era uma área que eu já tinha um conhecimento. E retornei em 98. Em 98, o serviço, voltei já atuando com o Brasília também. Estavam iniciando o projeto do 170, o MB, né, o 170, e eu voltei para fazer atuações com 145, o MB 145, e o próprio Brasília. Eu lembro que o serviço que eu fui atuar era a adaptação de um sistema de fire extinguer na cabine de carga, compartimento de carga do avião. O primeiro serviço que eu fiz foi essa soleira aqui, ela teve que ser modificada. Mas aí o segundo serviço já foi muito intenso, foi toda a atividade estrutural para se adaptar esse sistema de extinção de fogo no compartimento. Um trabalho muito bacana, com uma equipe sensacional. Ali eu desenvolvi muita coisa, inclusive na produção, acompanhando tudo aquilo que a gente tinha feito no projeto, né? Nós fizemos o acompanhamento, né? O comissionamento de toda essa instalação, inclusive a parte de elétrica e a parte de tubular, né? As tubulações que saíam das garrafas que tinham a espuma para essa extinção de fogo. Foi um trabalho muito legal também. Bom, de lá, isso daí eu comecei a atuar em outras atividades. Nesse retorno. E um dos principais que eu fiz foi trabalhar com a equipe de apoio ao cliente. Como eu já estava trabalhando com essa parte de melhorias de avião, eu fui convidado para trabalhar com a equipe de apoio ao cliente. E foi uma coisa muito boa para mim. Esse serviço de apoio ao cliente, tinha um gerente lá na época, Leandro Laia, e eu entrei como o projetista de uma equipe que tínhamos um chefe, Carlos Mendró, que comandava a parte estrutural. Fui trabalhar com a parte estrutural. Mas dali eu trabalhei em vários setores, ainda fui trabalhar com a parte de sistemas, com Yokoyama, e foi muito bom, aprendi tanta coisa, comecei a desenvolver uma série de sistemas, e um deles, eu lembro que foi sobre o esfolamento das superfícies do flap, né, junto à asa. Então havia um esfolamento, quando o flap recolhia ou se estendia, ele tinha um gap muito pequeno, uma folga muito pequena, e as superfícies se esfolavam. Isso era um problema muito sério, eu fui trabalhar com isso, e era exatamente a parte da Gamesa. A Gamesa fazia a montagem da asa na Espanha. Aí eu tive contato com esse pessoal e fui convidado a sair. Já tinha 2 anos atuando lá com o pessoal do apoio ao cliente. Aí fui convidado a ir para Espanha trabalhar na Gamesa. Era uma experiência totalmente nova para mim. Eu não tinha mínima conhecimento. Eu tinha um problema
de falar inglês, né? Eu tinha um problema com inglês. Espanhol a gente conheceu por alguma coisa dos filmes do Zorro, né? E exatamente foi uma experiência sensacional. Fiquei lá há 2 anos e fiquei responsável lá de treinar um pessoal, justamente para esse conhecimento que eu comecei a adquirir sobre análise estrutural e a aplicação de IBS, onde você tinha que mexer com modificações de sistemas, você tinha que cortar fio, fazer emenda de fio, você tinha que tirar hastes, trocar equipamentos para você poder fazer certas manutenções. Mas o principal foi que, como eu trabalhei com os retrofits, e esses retrofits eram modificações que eu tinha que fazer no que estava em série, que já era elaborado pela Embraer. Quando havia um retrofit, tinha que fazer uma modificação estrutural, porque foi acusado ou no cheque C, cheque D, ou na própria análise estrutural, o treme-treme lá na Embraer, né? Eles faziam simulações estruturais constantes lá, então chegavam a uma determinada quantidade de horas de utilização, começava a danificar certas partes desse sistema, né? E eu estava na Gamesa, na parte da asa, houve muitas modificações. Por exemplo, o Trunion, que é o suporte onde se sustenta o trem de pouso, os trens de pouso da asa, né, os trens da asa. Então, toda vez que o avião levanta voo, cada vez que ele faz uma missão, né, um voo, ele levanta voo, volta e tem um impacto no chão. Aquilo são várias vezes isso acontecendo, uma hora aquele suporte que sustenta o trem vai começando a se danificar. É como se você estivesse tendo que fazer retífica de casquilho em motor. Então você vai adaptando casquilhos, retificando, adaptando, para ir melhorando a condição do trabalho do motor. Na mesma coisa acontecia no túnel do avião. O suporte lá, a cada voo que ele fazia, quando ele voltava, ele pousava, o impacto tem um impacto, aquilo vai acumulando, vai ter um problema. Foi um trabalho muito bacana. Então, o que tinha que fazer? Existiam já o suporte que a empresa, no caso a Gamesa, fazia. Então tinha uma modificação da série. A Embraer já dava esse fornecimento, que eles tinham aumentar uma espessura, mudar um diâmetro, qualquer coisa. Só que existiam peças na prateleira que já estavam lá e teriam que ser reparadas para atender o problema que estava começando a ocorrer. E depois você tinha que fazer a modificação também no cliente, como a asa do 145 era, né, da Gamesa, você também tem que fazer reparos no cliente, boletins de serviço. Então isso começava a mexer com uma série de coisas, isso foi muito interessante também e a gente vai aprendendo bastante coisa. Muito bem. Depois disso, eu estou aqui na Gamesa, na época lá, 20 anos atrás, aí minha identidade, né, de residência e trabalho. Aqui, ó, vocês estão vendo aqui a linha da Gamesa, as asas do 145, ó, eram feitas, fabricadas aqui. Tá? Tem mais hangares, mas o hangar principal da montagem era esse daqui. Estacionamento, né? Eu nunca tinha visto neve na minha vida. Aqui o estacionamento da Gamesa, do meu carro, um Renault. Aqui no hangar, ó, fora do hangar, eu cheguei lá numa época de inverno. Bom, depois disso, eu tive que voltar para o Brasil.
E eu fui trabalhar, e fiquei um ano, inclusive, no pessoal de suporte. Existe o pessoal do spare part. Eu tinha amigos trabalhando nessa área, um deles que é supervisor, meu amigo até hoje, Rodolfo. E eu tive esse convite, né, para trabalhar com o pessoal lá e aprendi, nossa, mais coisas. Eu lembro que quando nós fomos, comecei na área de projeto, toda vez que a gente tinha um projeto para ser feito, havia uma reunião no CCB, e nessa reunião entravam, se você ia mexer, por exemplo, a asa, voltando a falar nela, a gente tinha que chamar todo o pessoal envolvido naquela atividade, porque a gente não fazia tudo. Tinha um pessoal de estrutura, tinha um pessoal de interiores, tinha um pessoal de elétrica, tinha um pessoal de sistemas mecânicos, etc, etc. Então, todos que estavam envolvidos naquela atividade participavam dessa reunião no CCB. E foi muito legal. Também ali você ouvia coisas que você não imaginava e tinha que ficar a par daquilo. Porque se você não ficasse a par daquilo, como é que você ia trabalhar, né? Foi muito legal. E uma das coisas que a gente não dava muita atenção era o spare parts. Porque o spare parts tinha gente que participava da reunião lá no CCB. Mas a gente, quando fazia a ordem de serviço, quem elaborava, né, muitos projetistas elaboravam a ordem de serviço para poder tocar determinada atividade, e a gente esquecia de colocar o pessoal dos spare parts. Eles tinham que fazer parte, porque talvez aquela peça que a gente, uma parte daquele projeto que a gente estava desenvolvendo, tivesse uma peça de reposição que fosse necessária a atuação deles, e a gente tinha que pensar nisso, né? No caso do GSE, por exemplo, às vezes você tem que adaptar algum componente na sua estrutura do produto para poder adaptar o GSE. Por exemplo, você vai fazer um tripé para segurar o avião na hora de trocar o trem de pouso dele. Pô, alguma coisa tem que suportar o avião enquanto você tira o trem. E aquilo vai ser posto em um determinado ponto, algum lugar. Então você tinha a pessoa que está projetando a asa, projetando aquela atividade, tinha que ter um relacionamento com o pessoal do GSE, porque teria que ter um ponto adequado de aplicação daquele GSE. Muito bacana, isso eu fui aprendendo, mas cada dia aprendia um pouco mais. Então, e depois você começa a ver de outros produtos, que a gente, por enquanto, estava vendo só de avião, mas daí comecei a imaginar, puxa, no trem acontece isso, no automóvel acontece isso. Então ficou um aprendizado sensacional, eu tenho muito a agradecer por esse um ano que eu fiquei ali com o pessoal de spare parts, e depois ali também eu iniciei a atividade na área militar. Eu comecei com aviões civis e fui para a área militar. Ok. Na área militar eu comecei com um Super Tucano. Vocês veem que aí eu já estava trabalhando na engenharia de apoio. Aí, com esse um ano de atividades lá, houve uma chance de se trabalhar com um projeto novamente, e era com o pessoal da área militar, né, na Embraer. E eu tive a oportunidade para trabalhar com o pessoal de elétrica que estavam atuando com o desenvolvimento do Tucano, né, do 314, o Tucanão, Super Tucano, né? Aí eu fiz parte, trabalhei com esse pessoal aqui,
um bom tempo. Ao mesmo tempo também estavam iniciando a revitalização do MX, que ficou sendo o A1M. Eles mudaram toda a parte de navegabilidade do avião e equipamentos da Elbit, israelenses. Olha, foi muito bacana, tive tanta coisa mexendo com isso daí. Mas também na parte elétrica, ok? Aí vocês veem alguma coisa do sistema elétrico que a gente mexia, né? Aí cablagens lá no stub. Comecei a mexer muito com as cablagens, né? E nesse tempo também eu tive que desenvolver um pouco mais. Eu achei que o meu conhecimento estava ainda muito limitado. Aí eu fui fazer fiz durante 2 anos, 2003, 2004, eu fui fazer um desenvolvimento, uma aprendizagem e tirei o DAC, de motores e de células aeronáuticas. E foi muito bacana, foi um curso sensacional, onde aprendi muita coisa, já juntando ao que eu estava aprendendo trabalhando com aeronáutica. Daí eu consegui ter uma vaga com o pessoal de GSE. Eu comecei a entender o que era GSE, mas aí foi que eu comentei com vocês. Eu lembrei do que eu já fazia isso na Vibras, no Shelter. Muito interessante. Aí vocês têm as ENS, né? Para se trabalhar com o GSE. Aí vocês vão ver aqui que a gente tem que ter um certo conhecimento de normas, né? SAI, ABNT, IEC, a norma 1000 descreve o mínimo necessário para que um avião tenha possibilidade de voo, né? E a Federal Standard, né, os FS. Então você vai conhecendo, você vai entrando nesse meio e vai conhecendo uma série de outras atividades que a gente não supõe ou não sabia que tinha que ter para poder fazer determinadas atividades na engenharia. No meu caso aqui era um apoio ao GSE, né? Mas quando eu fui trabalhar com o GSE, eu já tinha um conhecimento bastante grande de aviões e seus sistemas, e sua estrutura, e isso me ajudou muito, tá? Vocês veem que foram anos, né? Eu comecei em 82, aí eu passei para esse grupo em 2004. Como eu retornei em 98, vocês veem que já tive uma bela quantidade de tempo trabalhando e tendo experiências profissionais que me deram essa possibilidade, né? Mas isso não quer dizer que a gente não possa aprender mais ainda. Por isso mesmo que eu estou aqui comentando esse tipo de coisa, porque tem muita gente do meio aeronáutico que não sabe o que é um GSE. É do meio aeronáutico e não sabe o que é um GSE. Então, é interessante isso daí, tá? Ok. Aí aqui uma ENS, né? Ela tem a ANAC, ela tem várias informações que são fornecidas, né, para o mundo aeronáutico, né? Mas um dos principais, né, que a gente tem, eu fiz parte durante 1 ano e meio da equipe que fazia modificações de GSS, e os nossos encontros eram em Cumbica, com o pessoal do CB08, que é um grupo que aqui no Brasil que era atendido para as modificações que a NBR solicitava.
que por sua vez vinha de um órgão internacional, solicitações primárias, né? E a responsabilidade ficaria com o pessoal da ABNT, e o pessoal da ABNT contratou esse grupo CB08, que era gerenciado pelo pessoal de aviação. E eu era um funcionário da Embraer, fiquei representando durante algum período os pitáculos, né, as modificações que a gente deveria fazer na aeronáutica, na aviação, para acompanhar o desenvolvimento das novas aeronaves com GSEs mais modernos. Tínhamos que modernizar a situação. Tinham coisas que eram feitas de uma forma análoga, depois mudou para digital, e a gente tinha que fazer todo esse acompanhamento. Foi um período também muito bom, ok? Então vocês veem aqui que o produto não pode, se vocês lerem esse texto aqui, o produto não pode ser vendido se ele não já tiver com seus manuais de aferição, manutenção prontos. Ou seja, ele precisa ter o GSS. Eu não posso vender um carro se eu não tenho um macaco para poder levantar ele quando tiver que trocar o pneu. Eu já tenho que ter o meu GSE. O avião era exatamente a mesma coisa. Para cada sistema onde haja uma modificação, um serviço de manutenção, tem que ter o seu GSE correspondente. Ok? Aqui, uma série de atividades aqui, um planejamento. Eu peguei uma partezinha aqui onde eu sou responsável aqui de algumas atividades, alguns GSS, né? Mas sobre cablagem, melhoria de posicionamento, etc. O principal trabalho que eu fiz na área, eu fiz vários, acho que eu devo ter uma média de 100 GSS por ano, em 6, 7 anos que eu tive atuando, 2004 até 2013, tive atuando com GSS na Embraer. Mas eu fazia uma média de 10 GSS ano. 10 GSS ano. Nesse período todo aí eu devo ter feito uns 100. Mas, ok. Um dos principais que eu me recordo foi o MITS. O MITS era um negócio interessantíssimo. Parece um carrinho de feira, tá vendo? É isso aqui. Esse desenvolvimento aqui é um protótipo. E esse protótipo rodou os Estados Unidos todinho, desse jeito que ele está aqui. Foi melhorado, tem umas plaquetinhas aqui que foram postas depois. Mas esse GSE, todo avião, quando ele vai sair para o primeiro voo, ou na manutenção lá com o operador, ele tem que usar vários GSS. Usar um GSE que atende a navegação do avião, outro a comunicação, outro o steering, por exemplo, o giro do avião lá no trem de pouso central, né? Ele vira para um lado, vira para o outro. Outro as luzes externas, a iluminação interna e assim por diante, uma série de sistemas. Então, toda vez que você vai fazer um teste desse, você tem que energizar o avião, você tem que gastar combustível, ligar o motor, no mínimo ligar o APU, o motorzinho lá da cauda. Então, isso custa dinheiro, você está queimando combustível. Então, o que o GSE, principalmente os elétricos, né? Você fazia um dispositivo que você fazia todos os testes, mas a energização desse dispositivo era no hangar, numa tomada. Ele simplesmente fazia um bypass com o sistema do avião. Você tirava a conexão do avião no avião, colocava uma conexão que vinha desse dispositivo, e a alimentação desse dispositivo era na energia do hangar. Então você não precisava energizar o avião para fazer determinados testes.
E o MITES foi um desses aí. O que aconteceu? Como você tinha um dispositivo para cada sistema, para cada análise ou teste, aferição que você ia fazer, nós juntamos vários deles, não todos, vários deles, dentro de um único componente. Isso aqui é um PLCzinho, é um PLC. Só que isso daqui você podia levar lá na pista, em qualquer lugar, e você fazia vários testes, todos os equipamentos que você teria que levar, você dispunham todos eles dentro desse PLCzinho. Você conseguia fazer aferição, conseguia fazer medições, e na liberação de avião, na própria Embraer, quando o avião vai para a Rosa 200, são feitos vários testes. Você levando um MITES desse, você conjuga todo aquele monte de teste num único equipamento, esse aqui. Foi um trabalho sensacional. Só que eu não sei qual foi a evolução disso. No fim começou a virar um elefante branco. Mas era um trabalho que tinha uma visibilidade sensacional. Eu não sei em que fim que deu, porque depois eu saí dessa equipe, que isso aqui estava trabalhando ainda com aviação civil. Aí eu fui para a aviação militar fazer outras atividades também de GSA. Mas aqui vocês vão ver, no laboratório, a gente montando MITES aqui, fazendo testes, né? Tinha uma equipe aqui muito bacana, Carlos Eduardo, que era o responsável da nossa equipe, né? Uma pessoa fantástica. Aqui eu estou atuando junto com ele, porque eu desenhei todos os hardwares, né, desse equipamento. A ideologia saiu da equipe do Carlos, mas todo detalhamento de hardware disso aqui foi eu que fiz, né? Aí no fim acabei. Você vê que a gente tinha que ter conhecimento de outras atividades para poder chegar num equipamento desse e poder falar, eu desenvolvi, eu trabalhei aí. Isso daqui foi uma coisa que eu fiz sozinho, tudo. É lógico, obedecendo o que a equipe pedia, né? Olha lá. E para fazer isso você tem testes, tem que conhecer um pouco da cablagem, se liga, se não liga, se é possível fazer isso daqui, se não é possível, se eu posso pôr esse conector, se eu não posso pôr aquele conector, etc. Tá? Essa era a equipe, muito bacana, são todos engenheiros aqui, meu amigo Carlos, aí esses aqui estão nos Estados Unidos, esse aqui faz muitos anos que eu não vejo, né? Esse aqui acho que já aposentou lá na Embraer. Depois isso aí ainda está aqui também, esse GSF foi muito legal, isso aqui foi para fazer testes do profundor e dos ângulos mínimos e máximos que o profundor poderia atuar. Então você tinha que fazer uma aferição, isso aqui tem um equipamento para isso, né? O equipamento é exatamente esse aqui, ó. E a gente conectava no avião para poder ver essa angulagem que o profundor permitia, né? Aqui comecei a fazer uma modificação, isso aqui estava na parte civil ainda. Comecei a fazer uma modificação, é o SMS. SMS, eu estava na parte civil, mas dei um apoio à parte militar. E esse SMS é um dispositivo que foi feito para conferir todo o alijamento do avião do A1M. Então, M e nesse caso aqui foi o Tucano, perdão, do Tucano. E depois, como eu fui para a área militar trabalhar com 314, com a versão modernizada do Tucano, modifiquei esse equipamento inteiro, tive uma atuação muito grande com ele. Mas o início foi aqui, haviam alguns problemas no sistema e me puseram para fazer essa correção. Eu tive que fazer análises, fazer testes lá em GPX e mudar cablagens, mudar uma série de coisas para que esse equipamento virasse funcional de acordo com o que havia sido pedido. Bom, daqui eu fui
trabalhar com o 314. E com o 314 e também com o MX, o A1M. E aqui foi onde vocês vão ver, eu desenvolvi todo esse sistema, esse foi trabalho meu, né? Mas você dizer que tem um serviço de cablagem, que tem um serviço de um equipamento, um painel, tem parte elétrica, tem parte mecânica, você tem interligações mecânicas aqui no Eru, né? Então, muito legal. Olha, aqui você vê o painel, né? Tem todo um trabalho. Isso aqui demorou muito, né? Só esse painelzinho aqui, como ele era novo, vocês veem que é similar ao que eu mostrei para vocês na fotografia. Isso aqui demorou 6 meses para gerar isso tudo aqui. Inclusive, tem um suporte que não vai aparecer nessas fotos, um suporte que a gente gerou para poder fazer esse apoio aqui. O piloto poderia fazer o teste do sistema através desse equipamento sem ter que energizar o avião, e aqui era um problema sério, porque alijamento é para eliminar a possibilidade de, se o avião estiver caindo dentro de uma cidade, antes dele chegar na cidade ele tem que alijar, ele tem que jogar tudo fora, as bombas, etc, porque se ele cair lá naquela cidade, pelo menos a parte ativa, né, de munição não vai estar junto com o avião. Então esse sistema é justamente para isso, derrubar tudo isso, né? Tirar todas as bombas, tirar todas as casulos de metralhadora, os mísseis, etc. Muito legal esse trabalho, quando você começa a entender a funcionalidade disso, é uma coisa bacana. E isso é necessário para que você desenvolva o seu projeto, né? O piloto ficava aqui no cockpit dele, tá vendo? E do cockpit ele mexia. Vocês lembram que eu comentei com vocês que o GSE é um equipamento externo que faz todas as funções que tem aqui no cockpit. Só que ele não energiza o avião, ele está ligado lá no hangar, na parte elétrica do hangar, e a gente faz todos os testes aqui. Muito bacana isso aqui. Aqui um lado o lado esquerdo do avião, tá? Lado direito, tá? Aí o pilone central, tá vendo? O ventral aqui, ó. Tem um Eru aqui, que é o Eru é um equipamento que ele segura 2 componentes. Pode ser 2 bombas, pode ser, nesse caso aqui, o tanque subalar, ó, tá vendo? Além de ele ter a asa dele com combustível, ele também tinha mais 2 tanques subalares, uma reserva caso ele necessitasse, tá? Aí, ó, o central, ó, o pilone aqui, ó. Esse é o pilone. Trabalhei com isso aqui em 83, mais ou menos. Aí, isso aqui. Aqui já é um outro GSE. Esse aqui eu trabalhei, estava na área militar, nós tínhamos um 170, na verdade era uma versão 190, que era o PR, um avião presidencial, o Aerolula, que muita gente falou. Trabalhei bastante com o Aerolula, na parte de tanque de combustíveis, na parte de tanques de combustível. Nós tínhamos todos os tampões para você fazer testes no avião, testes de combustível. Você tinha que desplugar uma série de conexões e colocar tampões. Então esse aqui são vários tampões que eram utilizados nesse sistema de combustível. Então tem um GSE, você vê que o GSE tem todos os equipamentos, tem a maleta dele também. O GSE você não fazia só o componente, gerava o componente para poder fazer a atuação lá na sua aferição ou manutenção. Você também tinha que fazer a embalagem dele, ó. Aqui tem a embalagem, ó. E tem uma plaqueta aqui dizendo que tem, ó. A plaqueta é isso aqui, tudo que tinha lá, ó. Né? Cada componente com o seu part number, etc. Né? E vocês veem que isso daqui tudo foi acomodado num lugar correto. Era uma espuma, né, para você. Aqui está o detalhe dessa espuma, tá vendo? Essa espuma todinha aqui, ó,
toda furada tal, para poder receber um componente. Tá vendo? Aqui eu estou com os componentes já, olha lá, introduzidos no lugar dele, onde ele vai atuar. E o lado de cá, tá vendo? Estão vendo aqui? Deixa eu ver se eu consigo melhorar um pouco essa imagem. Aqui, né? Ali, ó. Tá a maleta dele, a placa, que tem todos os... são essas aqui, todas as indicações do que tem ali. E a espuma, que vai receber todos os componentes para que eles fiquem todos bem posicionados, não fiquem espalhados, uma embalagem qualquer que a gente... Por exemplo, você compra uma TV, você tem todo o isopor lá para que aquilo não tenha problemas com impacto, etc. Mesma coisa é um GSE, ok? Muito bem, aqui é a espuma, né? Já havia citado. Esse aqui também foi um negócio muito legal, é o backlash. Isso aqui é o backlash. Quando você começa a produção do avião, produção mesmo, né? Avião 1, na série, avião 1, 2, 3, 4, né? Até o sexto, sétimo avião, você considera que a instalação é a mesma. Mas já na segunda série, né, vamos por sétimo, oitavo até o 14º, estou fazendo uma suposição aqui, tá? Existem folgas. Então, quando você mexe na manete aqui, ela vai atuar um primeiro atuador, depois um segundo atuador, você está dando potência no motor. Então, alguma coisa está fazendo com que o motor lá na frente seja acionado, aumentada a potência dele. Mas existe várias interligações, não é direto isso. À medida que eu empurro aqui, eu já estou... Como é o acelerador do carro, né? Você pisa no acelerador, tem um cabo que vai estar ligado lá atrás na abertura de combustível e ele vai injetar mais combustível, queimar mais combustível para que o seu motor tenha mais potência. Mas é um único cabo. No avião não acontece isso. No avião, lá na cabine do piloto, o tanque está lá atrás, então existe esse dispositivo, você atua ele aqui, ele vai mexer num servo mecânico ali no meio da fuselagem, esse servo mecânico vai lá, vai mexer no aileron, que é lá na ponta da asa, um exemplo. Até chegar lá, são vários servos mecânicos que atuam. O que acontece isso? Existem desvios. Então as primeiras unidades, elas obedecem. Você empurrou aqui, ela vai mexe o primeiro servo, segundo servo, terceiro, até chegar lá onde você precisa atuar. Mas aí o segundo é ok, já tem um pouquinho diferente, porque as instalações nunca são iguais, né? Na terceira já tem um outro que tem uma folguinha em outro ponto. E tá. Você somando todos esses desvios, você vai ter que ter um resultado lá no final. Então, para isso, tem que ser feito um GSE. A gente instalava um dinamômetro nesse suporte aqui, bem aqui, para ver a carga necessária que eu tinha que fazer para chegar até a minha atuação. Então, à medida que se tivesse dentro de você tem um set point, vou dar um chute, 10 quilos, empurrei 10 quilos. Se for 9,7 quilos, né, menos 300 gramas, ou se for 10,3 quilos, mais 300 gramas, se estiver dentro desse gap, né, desse range, eu não preciso fazer manutenção no meu sistema, abrir todo ele para ver onde é que está o problema. Agora, se estiver fora disso, eu tenho que averiguar, porque já pensou, o avião sai e eu tenho essa folga toda. Isso acontece com qualquer produto, um trem, um carro, um caminhão, etc. Então você tem que ter equipamentos de apoio. Esse caso é backlash, era no caso da potência do motor.
Okay? Foi um trabalho super bacana, expliquei alguma coisinha por cima para vocês, para dar ideia dessa necessidade. O cockpit do avião, aqui são as manetas bem aqui. Bem aqui está a nossa manete de potência, ok? Aqui um outro GSE bacana também, era uma capa, tá vendo? Tem tudo quanto é tipo. Isso aqui é uma capa de proteção para o cockpit, para o canopy e cockpit, tá vendo? Simplesmente é um GSE, ele protege a capa, protege os sensores de comunicação, né? Protege o pitot, tá? Que dá, controla o altímetro no avião, vários deles. Aqui ó, um GSE, aqui tem a capa, para que não haja penetração de corpo estranho, até um pássaro, né? Um rato, o que for que está lá na base, também põe a capa aqui, ó, tá vendo? É um GSE, um equipamento de apoio. Aí a capa aqui, ó. Aqui também é um outro tipo de GSE, ó. Quando você vai no aeroporto, os aviões grandes, né? Você tem o finger, lembra? Aquela passarela que sai desde o gate. A hora que você entra para ir para o avião, você tem uma passarela para te levar lá para dentro do avião. Essa passarela, esse é o finger. Tá vendo? É um GSE. Tá? Quando você vai pegar suas maletas, você chega do voo, tem aquela esteira, né? Que não é um GSE. Aqui, ó, no caso de um problema no avião, você tem que ter uma rampa de descida. Isso aqui é um GSE. No caso, eu estou falando aeronáuticos, tá? Bom, e o último dos trabalhos que eu fiz também foi muito interessante. Eu já tinha aprendido tanta coisa a respeito e ainda tenho muito a aprender. Eu fui trabalhar, depois de sair da Embraer, trabalhei numa empresa aí por 6 meses, fui contratado para fazer uma batelada de GSS para o A4, um avião da Marinha, para porta-aviões, né? Então aqui foi feita uma ata aqui de reunião aqui, onde a gente atuou com esses GSS e fizemos 11 GSS, muito interessante também, mexendo com angulagem do trem principal, para que lado que ele virasse, o ângulo estava no steering, né? Ele tinha um ângulo que ele permitia para a direita e para a esquerda. Você tinha que fazer um gabarito que verificasse esse ângulo, né? Nós tivemos o tow bar, que era para poder tratorar esse avião, né? Dentro do porta-avião ou no aeroporto. Muito legal. Tive aqui 11 projetos desenvolvidos, né? E depois eu saí. Aí saí do ramo aeronáutico. Esse último trabalho foi em 1914. 2014, perdão. Em 2014, e de lá para cá, eu criei a OP. Né? Ela já existia desde 90, mas aí eu comecei a atuar bastante com ela e fui trabalhar com empresas químicas e na área de instrumentação e tubulação, e até hoje eu presto serviços por aí. Mas a aeronáutica para mim ainda é sensacional. Eu tive muita coisa que eu aprendi lá e tem muita coisa que eu não vi, que eu gostaria de ter visto. Mas eu tive a grande oportunidade de trabalhar com projeto estrutural, projeto elétrico,
O GSS eu fiquei encantado com eles porque eu mexia com todos os sistemas, tinha que saber um pouquinho de cada sistema para ir fazer aplicações que são utilizadas normalmente no mercado aqui fora, né? Então eu não deixei, não fiquei somente dentro do ramo aeronáutico quando eu atuei com o GSS, né? E foi muito bom, foi um aprendizado muito rico. Gente, eu falei muito sobre mim, mas eu tinha que falar para poder explicar alguma coisa sobre GSE e o nível de conhecimento que a gente vai adquirindo, e isso daí a gente só aprende no dia a dia, trabalhando. Ninguém vai chegar para você e falar tudo isso que eu estou falando hoje. Você, quando pelo menos o dia que você for para a aeronáutica ou for para trabalhar numa montadora automobilística ou ferroviária, não sei, mesmo numa empresa que mexe com uma geladeira, com um fogão, tudo tem spare parts, tem manuais, tem que ter peças sobressalentes, tem que ter equipamento para fazer manutenção e aferição. Então, essa é uma coisa que eu fui aprender no dia a dia de trabalho. Ninguém chegou para mim e falou isso. Eu achei muito legal fazer essa explanação e espero ter colaborado com todos e para mim também, porque isso aqui não deixa de ser uma apresentação profissional. Muito obrigado, eu agradeço imensamente a atenção de todos e espero que essa conversação tenha um bom aproveitamento com todos os amigos aí profissionais da área. Muito obrigado. PT, saudações.